noite, irmãos. Graça e paz. Convido os irmãos, vamos estar fazendo uma leitura bíblica, todos de pé em nome de Jesus. Vamos estar fazendo uma leitura bíblica no livro de Jó, capítulo de número 2. É um capítulo pequeno, apenas 3 versículos, e eu quero contar com a participação da igreja, lendo os versículos pares. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles para apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doido. Temos recebido o reino de Deus, e não receberemos também o mal. Em tudo isso não derrubou Jó com seus atos. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Vamos estar fazendo mais uma oração? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor nesta noite, como igreja aqui reunida para te adorar, que o Senhor esteja abençoando este momento em que estaremos meditando na Tua Palavra, que o Senhor esteja abrindo o entendimento, ó Pai Eterno, de cada um daqueles que ouve, ó Pai Eterno, esta mensagem, e que o Senhor nosso Deus mesmo esteja agindo, abençoando, ó Pai Eterno, neste momento, para que o propósito dessa mensagem seja realizado e a Tua igreja mais uma vez seja edificada para a glória do Teu santo e bendito nome. Eu te peço que todos os impedimentos de ordem interna e externos, ó Pai Eterno, venham a ser neste momento expelidos e que nós possamos desfrutar, ó Pai Eterno, mais uma vez de plena liberdade para estar assim assimilando tudo quanto o Senhor tem para falar conosco na noite deste dia. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, irmãos? Eu acredito que todos nós aqui, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós assistimos TV, né?
ou então, em nossos aparelhos, temos também as mídias sociais, e sempre nos deparamos com alguns comerciais que são vendidos, em que costuma aparecer pessoas felizes, relacionamentos beirando a perfeição, aonde tanto o pai como os filhos desfrutam de saúde, é um viver pleno. Aqueles comercial de margarina mesmo, né? Mas a vida que é exposta nas redes sociais, nos nossos aparelhos de TV, não corresponde com a nossa realidade. Porque o mal, ele existe. E todos nós, pela própria experiência de vida, não precisa que ninguém nos desperte para essa realidade, porque sentimos na pele os seus efeitos. E não são poucas as vezes em nossa vida que nós nos deparamos com situações a qual a Bíblia se refere como tribulação, um momento difícil, um momento conturbado, muitas vezes pode ser causado por uma doença, uma enfermidade, quem sabe até pela morte de um parente, por conta da perda do emprego, de onde o pai de família consegue levar o sustento para a sua casa. A diversidade, a tribulação, ela pode vir de diversas formas e nos atingir em diversos aspectos da nossa vida. É comum, às vezes, até alguns em tom de brincadeira, outros até, quem sabe, tentando levantar a moral de alguém, fala: se a vida te oferecer um abacaxi, faça dele um belo suco. Se te der um limão, faça uma limonada. Não é assim? Mas a coisa não é tão simples assim. E nós bem sabemos disso. Nós certamente passaremos por inúmeras aflições no decorrer da nossa vida. Mas a forma como lidamos com essas aflições é que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. E quando o mal chega, ele não escolhe idade. Não é apenas os mais velhos que estão propensos a estar passando, vivendo um momento de enfermidade. Os mais novos também. Alguns até quando estão sendo gerados. Não são apenas os mais afortunados que passam com problemas do dia a dia. Os problemas do dia a dia alcança ricos, alcança pobres, alcança velhos, alcança jovens. Não há distinção de classe social e de gênero ou quaisquer outras divisões que sejam. Uma coisa é certa: o dia mau, ele chega. E chega para todos. Cedo ou tarde, nós teremos que lidar com o dia mau em nossas vidas. E o dia mau é apenas uma expressão que eu estou usando. Esse dia pode ser um dia, mas como pode durar dias, meses, em alguns casos, anos, e até uma vida inteira. Porque nós vivemos em um contexto onde a própria palavra de Deus nos diz que o mundo, ele jaz no maligno. Mas há uma palavra de esperança para a igreja do Senhor. Felizmente, para os que creem em Jesus e guarda a sua palavra, o Senhor, ele tem conforto, ele tem socorro e ele tem consolo para as nossas vidas. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, onde a igreja também participou dessa leitura, talvez seja um dos textos que mais nós recorremos, que mais nós nos debruçamos para ler, porque certamente há muita instrução de Deus aqui, orientação do Senhor para todos nós lidarmos com as mais diversas situações da vida quando assim nos encontrarmos. Jó, que é o personagem central aqui dessa história, a Bíblia vai dizer que ele era não apenas um homem justo,
mas era o mais justo da sua geração. Então a gente observa que quando o dia mau chega, os justos também são alcançados. A Bíblia vai dizer que quando Satanás comparece diante de Deus, é-lhe feita uma pergunta, se porventura, naquelas andanças, ele havia notado a presença de Jó, que era um servo fiel. E Satanás falou assim, claro, eu vi. E, de fato, ele é fiel, ele é íntegro, ele se aparta do mal, tudo isso que o Senhor falou aí. Mas também, né? Assim fica fácil. Tudo o que Jó toca é abençoado. Ele tem uma família maravilhosa, filhos excepcionais, riquezas, muito gado, sua fazenda é grande, é respeitado, benquisto pela sociedade. Ele tem saúde, né? Tudo o que ele precisa, tudo o que ele quer, ele tem. Assim fica fácil. Jó não te serve debalde. Ele te serve porque o Senhor tem cercado ele de bênçãos. Satanás estava colocando em xeque qual era a razão, a motivação de Jó ser fiel a Deus. Estava ali questionando a sinceridade de Jó estar servindo a Deus. E diante daquela situação, diz-nos a palavra que Deus permite que Satanás intervenha naquela situação, inclusive investindo pesado contra a vida de Jó, aonde em um curto espaço de tempo ele perde todo o seu gado, perde todos os seus rebanhos, perde todas as suas riquezas e perde, inclusive, todos os seus filhos que morreram em um só dia. Se é difícil o sofrimento de quem perde uma mãe, de quem perde um pai, muitos dizem que mais difícil é perder um filho. E Jó perdeu 7, e de uma vez só. Apenas reflita comigo a dor que este homem sentiu em seu coração. Mas, mesmo diante de tudo isso, no capítulo de número 1 e o versículo 20, vai dizer que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rasgou a cabeça e lançou-se em terra e adorou o Senhor. Nós veremos aqui, no decorrer dessa lição, o que foi que levou Jó até essa atitude tão nobre, que nós, por diversas vezes, citamos e até cantamos hinos que tem esse refrão, que Jó levantou e adorou ao Senhor. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Jó, ele tinha um conhecimento, ele sabia quem era Deus. E nós também podemos conhecer, não na sua plenitude, porque Jó mesmo vai dizer que tudo que ouvimos falar dele é apenas a orla das suas vestes. Mas podemos saber o suficiente necessário para que nós podemos ter uma boa relação com ele e com ele aprender a lidar com essas questões da vida. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que todas essas questões estão relacionadas diretamente à nossa vida cristã. E diante disso, como é algo que não pode ser desassociado, não tem como você se separar, quando se fala vida, vida é como um todo. Vida cristã é aqui agora, louvando ao Senhor, é lá no trabalho, é lá na escola, é lá na faculdade, é lá na empresa, é lá na fábrica, é lá na sua casa, é lá no bairro onde você mora. Todo o contexto de vida cristã engloba todas as áreas e aspectos da nossa vida,
toda a nossa vida é a vida cristã. E quando, de fato, o cristão compreende isso e vive essa realidade, em qualquer área da sua vida que for afetada, que for atingida, envolve a sua vida cristã. E justamente com essa compreensão que o apóstolo Paulo, ele tratou de uma maneira bem sucinta, de estar orientando os crentes ali da igreja de Tessalônica, a que em tudo dessem graças a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo de número 18, que diz-nos assim a palavra do Senhor: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus. Ainda essa semana compareci a um velório de um vizinho, filho de uma irmã em Cristo, e quando eu a encontrei, antes de falar qualquer palavra, a primeira frase que eu ouvi da boca dela, ela disse assim de forma: Deus quis assim. Ela compreendeu que aquele era o momento, que aquele era o tempo chegado, e que a vontade de Deus estava sendo realizada, como também foi realizada no contexto que nós vimos aqui da história de Jó. Esse problema que eu e você estamos enfrentando, porque às vezes, irmãos, parece que só a gente passa por problema, mas quem está do seu lado também está passando por problema, e você não sabe qual é a dimensão da luta dele e da luta dela. Mas o fato é que todos nós passamos, somos provados, somos de alguma maneira afetados por este mal. Mas o que nos conforta é saber que Deus, na sua soberania, tudo o que acontece está sob o seu controle. Que tudo o que acontece, o Senhor está vendo e o Senhor tem conhecimento. Essa é a vontade de Deus. Observe que o texto não diz para darmos graças a Deus por tudo. Não. Eu tenho dificuldade em agradecer por uma situação de desemprego, de enfermidade e assim por diante. Mas não é o desemprego, não é a enfermidade, nem mesmo a morte de um parente que vai nos impedir de dar graças e glórias a Deus em todas as circunstâncias. De maneira nenhuma. O outro ponto que queremos destacar aqui é que, diante desta verdade que a palavra de Deus nos expõe, é que nós devemos nos alegrar nas tribulações. Uma vez que toda e qualquer tipo de dificuldade, de provação, é a vontade de Deus, seja ela a vontade perfeita ou se seja ela a vontade permissiva do Senhor, é a vontade de Deus que aconteceu em nossa vida, e para isso existe um propósito. Para isso existe uma finalidade. E, inclusive, com essa compreensão de que eu estou falando, o nosso irmão Tiago, escrevendo aos cristãos daquela época, ele exorta os crentes a agir na seguinte forma. Na carta escrita por Tiago, o versículo 2 a 4, vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós lemos aqui já nesta noite anteriormente. Ora,
A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Muitas vezes, algum tipo de aflição pode diminuir o nosso ego, a nossa soberba, a nossa vaidade, nossa prepotência. A palavra de Deus vai nos dizer que é o fogo, ele acrisolha o mais nobre dos metais, que é o ouro. E nós também somos acrisolhados na fornalha da aflição. E mesmo quem aparentemente não precisa melhorar, sempre pode melhorar. Lembre-se que eu disse que Jó não era um homem justo. Jó era o homem mais justo da sua geração. E nós vamos ver lá na frente que ele atingiu um nível ainda maior no seu relacionamento para com Deus. E o terceiro ponto aqui, ainda relacionado a esse, é que devemos nos regozijar também, e até mesmo, nas perseguições. É como eu havia dito, existem diversas frentes, diversas formas de passarmos por tribulações. E, certamente, eu posso estar falando aqui com alguém que está passando por algum tipo de perseguição por causa da sua fé. Por conta da sua fé. E é nesse contexto que a igreja primitiva, enfrentando a fúria dos judeus, que por inveja e medo de perder a autoridade que eles tinham com os da sua nação, eles começam a perseguir, prender, mandar matar, maniatar os apóstolos e os servos de Deus daquela época. Até que chega um grande sábio entre eles, por nome de Gamaliel, e fala para eles terem cuidado, que eles poderiam estar mexendo com algo muito sério. E depois de terem pego aqueles homens, eles foram açoitados, depois foram liberados e exortados a não mais falar naquele nome. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, açoites, e ordenaram-lhes que não falassem em o nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles se regozijaram com aquilo. E todos os dias eles perseveraram. No templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar que Jesus é o Cristo. Então, nós vemos aqui que as tribulações que todos nós enfrentamos, elas estão atreladas à nossa vida. E nossa vida, como vida cristã, englobando todos os aspectos. E com esse entendimento, sabendo que, de uma certa forma, nós não podemos compreender plenamente, mas sabemos que o Senhor tem um propósito em cima de tudo isso, nós devemos nos alegrar, nós devemos nos regozijar, porque certamente essa é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. O diabo não pôde ir além. O diabo havia um limite até onde ele poderia agir na vida de Jó. E em cima disso nós vamos aqui meditar um pouco, que isso, de uma certa forma, nos leva a considerar o fato de que Deus, na sua soberania, Ele está também no controle
de toda a situação. O versículo de número 5 diz assim: estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não te blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. O diabo poderia, como de fato foi, e investiu contra a vida de Jó, na sua saúde, mas ele não tinha poder para matar Jó, porque o Senhor limitou, ele limitou as ações daquele ser. Mas o mais importante, queremos frisar, é que tudo o que Jó passou foi por permissão divina. E isso nos leva à consideração de que o Senhor, ele também opera livramento. Se nós pudéssemos enumerar, é que, como na ordem matemática, todos sabem que o que falta não pode ser contabilizado. Não tem como você contabilizar o que faltou. Não tem como a gente saber, irmãos, a quantidade de livramentos que o Senhor efetuou em nossa vida nesse dia. Prova disso é o que nós vamos ler na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Abram, por gentileza, a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 22, e o versículo de número 31 e 32. Melhor dizendo, irmãos, perdão. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 31 e 32. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Aqui nós vemos o Senhor proferindo uma profecia, dizendo o que haveria de acontecer com ele muito em breve. E em Lucas, nós vamos ver, agora sim no capítulo 22, do versículo 31 e 32, que ele, alertando Simão, ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Observe que naquele momento em que o próprio Senhor Jesus estava passando por uma grande aflição, e ele havia já alertado os seus discípulos sobre o que iria acontecer, e dentro deste contexto, a Bíblia diz que, da mesma forma como Satanás se apresentou lá no Antigo Testamento, para que Jó passasse por aquela tribulação, agora o Senhor também comparece diante do Senhor e reclama o direito de fazer algo semelhante com Pedro. Mas o Senhor Jesus diz assim, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Não temos como nós compreender, mas Deus, Ele é soberano. Na vida de uns Ele permite algo, na vida de outros não.
Mas nós vemos aqui pelo menos uma razão clara para isso. A razão clara é que na vida de Jó, ele tinha estrutura para passar por aquilo, e o que faltava, certamente o Senhor supriu. E aqui na vida de Pedro, vai dizer que a causa é que ele não, certamente, se acontecesse da forma como o diabo tentava fazer, certamente ele iria desfalecer na sua caminhada. Ele ainda diz, quando te converteres. Irmãos, Deus, o Senhor, Ele opera livramentos. E existe, inclusive, circunstâncias que a gente fala, olha, se isso acontecesse comigo, eu não sei o que seria de mim. Olha, se acontecesse isso comigo agora, eu ia ficar sem chão. E nessas horas a gente corre para os pés do Senhor e fala, Senhor, tenha misericórdia. E o Senhor, de fato, tem misericórdia em muitas ocasiões. O Senhor não apenas determina as provas que iremos passar, mas também Ele limita, Ele tem o poder para limitar as aflições que nós iremos ter diante dessas tribulações. Em 1 Coríntios, capítulo de número 10, o apóstolo Paulo, falando acerca de aflições, ele vai dizer o seguinte para os crentes daquela igreja: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, Ele é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Existem, irmãos, situações em que você olha para aquele irmão, olha para aquela irmã, que está vivendo realmente uma situação muito difícil, e você fala assim, como é que este irmão está suportando? Como é que depois de tanto tempo vivendo essa situação, a pessoa ainda consegue ainda servir a Deus fielmente? É porque em todas aquelas circunstâncias, o Senhor não tem deixado de assistir o seu servo. Em todas essas circunstâncias, o Senhor não tem deixado de assistir as suas servas, tem amenizado a intensidade das aflições, e quando necessário, ainda com providência, envia o escape, para que a sua fé não desfaleça. Deus não permite que você passe por uma situação além das suas forças, e Ele te fortalece em meio a esse processo, e no tempo certo também Ele dá um basta, e quando diz basta, é basta, porque Ele tem o controle de tudo, e se Ele tem o controle de tudo, também Ele nos socorre. Vamos ver aqui em Isaías, capítulo de número 41, e o versículo de número 10, que existe diversos níveis de provações, existem diversos níveis de tribulação, e é interessante que o Senhor Jesus, certa feita, nas suas últimas instruções aos seus discípulos, em um dado momento ele diz assim, ó, sem mim, nada podeis fazer. O menor ato de resistência que nós temos contra o mal é graça de Deus em nossa vida. O menor ato de defesa contra as investidas de Satanás, contra a nossa família, não são feitos pelo nosso próprio mérito ou capacidade, mas é graça de Deus em nossa vida. E Isaías, corroborando essa verdade, ele profetiza
em nome do Senhor, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E quando o Senhor diz assim que eu te fortaleço, é que é aquela chamada tribulação amena. E que você em si, existe ainda uma certa capacidade natural dada por Deus para reagir a essas investidas. Mas mesmo assim Ele precisa te fortalecer. E Ele te fortalece, como tem te fortalecido em inúmeras ocasiões. Quando a situação é mais grave, aí diz que a palavra é: Ele te ajuda. Aí remete a uma intervenção maior da parte de Deus, aonde a tua participação é cada vez menor. Mas quando o grau, o nível, a intensidade da tribulação vai além da nossa capacidade total, da nossa força, da nossa capacidade de resistir, aonde por você já tinha entregado tudo, aí diz a Bíblia que Ele te sustenta com a sua destra fiel. O Senhor tem te sustentado? Ele tem te ajudado? Ele tem te fortalecido? É certo que o dia mau ele vem, e quem sabe você está vivendo um dia mau grande na sua vida, mas não faltou fortalecimento do Senhor, não faltou ajuda do Senhor, não faltou sustento do Senhor, e não vai faltar, porque Ele é poderoso e Ele tem toda a situação sobre o seu controle. Por último, e não menos importante, queremos dizer que Deus é quem nos consola. Deus é quem nos consola. A Bíblia vai dizer que quando os 3 amigos de Jó ficaram sabendo do seu estado, vieram cada um de um canto, porque ele era muito popular. Vieram cada um de seu canto, se ajuntaram e combinaram de juntamente consolar Jó. E o resultado vocês viram, né? Quando eles viram o estado do homem, ficaram assim, ó. Alguns minutos? Algumas horas? Não. 7 dias inteiros e noites. Porque não tinha o que falar para aquele homem no estado em que ele se encontrava. Há situações, irmãos, na vida que nós podemos passar. Não desejo isso para ninguém. Mas há momento em nossa vida em que podemos passar em que ninguém tem palavras de consolo para nós. E nessas horas, só quem tem consolo para dar é o Senhor. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e os versículos de número 13 a 17, que diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como
Em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente, em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas tribulações, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Os irmãos compreenderem o contexto dessa palavra, Paulo ele teve pouco tempo para estabelecer a igreja ali em Tessalônica. E justamente por conta disso, em mais de uma ocasião, ele se viu demasiadamente preocupado em qual era o estado da fé daquele povo. E ele chega, inclusive, a pedir para que Timóteo estivesse indo até aquela igreja para que trouxesse notícia de qual era o estado da fé daqueles irmãos. E uma vez que Timóteo, assim, retornando, Timóteo vai dizer que eles de fato estavam correspondendo com as expectativas de como deveria ser o proceder de uma igreja, de um povo que cria no Senhor Jesus. E a razão disso era qual? Era justamente o fato de eles terem recebido a palavra do Senhor, não como sendo palavras de homens, mas como sendo a própria palavra de Deus. E diz que esta palavra é quem estava operando na vida daquela comunidade. Esta era a razão principal pela qual eles estavam firmes. E ainda no capítulo de número 4 e o versículo de número 18, nós vamos ver aqui uma situação extrema, em que certamente muitos deles estavam passando, que toda a humanidade passa em um dado momento, que seja talvez o nível mais alto de tribulação é quando deparamos com a morte. E a morte, realmente, quando a pessoa se depara com uma situação como essa, muitos reagem de forma diferente de outras, nem todos assimilam da mesma forma. E aqui Paulo começa aqui a discorrer acerca da vinda de Jesus, da nossa reunião para com Ele, da esperança do cristão, e no final ele vai dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O que dizer para uma mãe que perde um filho? O que dizer para uma esposa que perde o esposo depois de anos de casados, vivendo uma vida de relacionamento? O que dizer em momentos como esse? Nossas palavras elas podem não ter efeito, como as palavras daqueles 3 amigos não tiveram efeito na vida de Jó. Mas as palavras
a palavra de Deus, ela tem um efeito consolador. E com essa recomendação, Paulo fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O Senhor, Ele nos consola. O Senhor, Ele nos consola não somente com palavras, mas o Senhor também nos consola com obras. E é nesse contexto que no capítulo 24 do livro de Gênesis, o texto é bastante grande, eu só selecionei aqui o versículo de número 25, mas a maioria de vocês conhece a história, que depois que Sara morreu, a esposa de Abraão, Isaac, ele já tinha ali por volta de seus 40 anos e era solteiro. E Abraão tinha uma preocupação muito grande, que Isaac se casasse com uma das mulheres, das jovens daquela região, porque eram todas pagãs. E ele confia uma missão a um dos seus servos para voltar à sua terra, para do meio da sua parentela, trazer de lá uma mulher que pudesse assim casar com o seu filho. E aquele homem se viu em grande dificuldade, porque ele poderia ser ou não bem-sucedido. E ele aceitou aquela missão e fez uma prova com Deus. Eu estou aqui resumido bastante. E o Senhor atendeu a oração feita por aquele homem, e ele foi encaminhado de tal maneira que ele se encontra com Rebeca, que era parente de Abraão, sobrinha de Abraão, e ela consente em voltar com ele e casar-se com Isaac. E a Bíblia diz, como nós destacamos aqui, no capítulo de número 24, e o versículo de número 20, capítulo 24, e o versículo de número 25, que ele foi consolado. Ele foi consolado desta maneira da morte, capítulo 24, versículo 67. E Isaac conduziu-o à terra, à tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte da sua mãe. Então o Senhor é quem nos consola. O Senhor nos consola por meio da sua palavra, e o Senhor também nos consola por meio de obras. Tem certos momentos, irmãos, que apenas o Senhor agindo e fazendo algo é que vai estancar a dor do nosso coração. E a forma que o Senhor agiu na vida de Isaac para consolá-lo da morte da sua mãe foi preparando, dando-lhe uma esposa para que pudesse dar continuidade àquele clã. Concluindo aqui, nós concluímos que todas as tribulações que enfrentamos, elas estão no controle de Deus. E todas elas, absolutamente todas elas, não somente foram determinadas pelo Senhor, mas também o Senhor tem operado por meio de cada uma delas. E é justamente por isso que nós temos que dar graça em tudo. E em meio a essas tribulações, nós temos a certeza que podemos contar com o cuidado e também com o consolo divino. Quando você caminha um pouco mais para frente,
no capítulo de número 42 do livro de Jó, a sua tribulação foi muito grande, é verdade, mas a forma como Deus agiu na vida do seu servo também foi algo maravilhoso. O versículo de número 7 do capítulo 42 vai dizer: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomais, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E o versículo 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. E nós não estamos falando aqui apenas do material, porque aos olhos de quem via aquela situação, Jó estava em pecado, a sua moral também foi atingida. Mas aqui o Senhor diz: de vocês eu não aceito, mas do meu servo Jó eu aceito a intercessão. Houve uma restauração, houve ali uma confirmação da integridade, uma confirmação divina da integridade do seu servo diante dos seus acusadores, e o Senhor também abençoou grandemente. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, e bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, coisa que antes as que morreram primeiro não tinha. Mas Jó se tornou ainda mais justo. E aqui ele faz uma correção: para essas eu vou dar herança. É assim que o Senhor trabalha. E por final vai dizer: depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. O Senhor realizou, não foi uma pequena obra, foi grandes obras. E através dela Jó foi consolado e Jó foi restaurado. E o Senhor também tem nos assistido em nossas tribulações. Você tem vindo a este lugar, como tem meditado em sua casa, e quantas vezes por meio de uma palavra o Senhor tem trazido alento ao teu coração. E quantas vezes também o Senhor tem agido na sua vida, não é para compensar, é para consolá-lo no meio da sua aflição. Meus irmãos,
Diante disso, diante dessa palavra, qual deve ser o nosso posicionamento? Qual deve ser a forma que nós devemos e precisamos agir diante das tribulações, das aflições, do mal que nos assalta quase todos os dias? Eu estou falando dos conhecidos, sem falar dos livramentos daqueles que o Senhor não permitiu, como não permitiu na vida de Pedro. O Senhor prometeu estar conosco, todos os dias, inclusive nos dias maus, e Ele de fato está. Então que o nosso viver, a nossa vida, tudo que há em nós, vamos nos comprometer verdadeiramente em glorificar a Deus, em dar graças a Deus em toda e quaisquer situação. Vamos, de fato, viver na dimensão de que, mesmo em meio às aflições, nós somos sempre alcançados pelo amor, pelo cuidado e pelo consolo divino. Amém? Com essa expectativa, e a Bíblia diz que nenhuma expectativa ou expectação nossa diante do Senhor pode ser frustrada, nós estaremos louvando ao Senhor. Você já pode se colocando de pé? Vamos louvar ao Senhor. Louve ao Senhor em meio às tribulações, dê graças ao Senhor em meio às aflições. Não permita que esta luta, essa dificuldade, esse problema, seja causado por uma falha sua, ou se ela veio sem ser convidada, não importa. Dê graças a Deus em todas as circunstâncias. Louve ao Senhor em todo o tempo, porque certamente não tem faltado o cuidado do Senhor na sua vida. E cedo ou tarde, se não chegou, o consolo certamente chegará. E vai chegar de uma forma que a nossa alegria vai ser tamanha que nós daremos glória ao nome do Senhor.